Saudações, amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs do futebol americano profissional, do futebol americano universitário e do esporte como um todo. Que prazer e que satisfação estarmos mais uma vez juntos aqui no meu, no seu, no nosso CollegeCast para falar de futebol americano universitário. Hoje, dia 15 de agosto, estamos chegando com a preview da Pac-12. Senhores, faltam menos de 2 semanas completas para o começo do college football. Tá chegando a hora de a gente voltar a ver a bola voando nos campos universitários ao redor da Grande América. E hoje a gente vai falar aí dos times que fazem a alegria da nossa madrugada, né? O Pac-12 After Dark, aqueles jogos que começam às 11h30 da noite, isso quando começa cedo. Vamos falar então aí dessas 12 times. É bem verdade que a Pac-12 tá com um momento bastante turbulento, né? Quem se lembra aí que no mês passado a gente fez um episódio falando sobre a polêmica saída de UCLA e de USC da conferência. Mas, como dizem na Broadway, o show tem que continuar. E pelo menos por alguns aninhos aí, a Pac-12 vai continuar fazendo parte dos nossos sábados. Hoje, episódio número 56, portanto, como já falado, né? Preview da Pac-12. E o meu primeiro boa noite de hoje vai pro nosso torcedor de Pac-12 aqui no CollegeCast, Rafa Menoncin, diretamente da USC Trojans. Muito boa noite. E, como eu falei em off aqui, tenta não falar de 30 minutos do seu time, tá ótimo. Fala, Pinho. Beleza? Abraço pro Otávio, pro Felipe que tá com a gente aqui hoje. E pois é, né? Mais uma prévia da Pac-12. A gente não sabe até quando nós iremos fazer isso, mas pelo menos até esse ano e o ano que vem nós estamos aqui para ajudar o pessoal a se informar. É um ano bem complicado para a conferência, que a gente já comentou no outro episódio, e vamos ver no que acontece no desenrolar. Será que teremos um canto do cisne da conferência nas próximas 2 temporadas? Se vai ter o canto do cisne, eu não sei. Mas tem bastante ave, né? Tem o canto do pato, enfim, dá para fazer um monte de coisa a cantar por aí. O nosso torcedor de UCLA não tá aqui presente, infelizmente, né? Que seria o Jorge Assireu. Mas a gente trouxe uma galera aí para falar de Pac-12 hoje. Primeiramente, Felipe Michalski. Muito boa noite, presença carimbada mais uma vez aqui. E vamos falar aí do que você costuma chamar de a penúltima temporada da história da Pac-12. Boa noite a todos. Olá a todos que estão nos acompanhando aqui no CollegeCast 56. Essa gloriosa conferência, que tem muita história e tal, não vive um dos seus melhores momentos, definitivamente, né? Bem longe disso. Porém, tem muita história, né? Tem equipes relevantes, tem sempre aquelas surpresas, né? Uma conferência bem dinâmica em termos de equipes e até um certo equilíbrio e tal. O que a gente até pode pautar hoje com favoritismo pode acabar não acontecendo durante a temporada. É uma das que, talvez, das 5 conferências, seja a que mais esteja em aberto na disputa pelo título. É isso. E hoje a gente tem um convidado pra lá de especial aqui, fazendo o programa junto conosco, Otávio Santos, diretamente do College Sports Brasil, aqui participando pela segunda vez do CollegeCast. Ele que acabou de lançar aí o guia para a temporada, que ficou absolutamente fantástico, tá? Um trabalho aí de alguns meses, estava confidencializando pra gente. Ele começou a fazer logo depois que terminou o March Madness. Vale muito a pena conferir, tá disponível de graça, tá? É só ir lá no College Sports Brasil nas redes sociais, você já vai ter o link para download e se deliciar aí com o trabalho dele. E hoje vai estar agraciando aqui com a presença também do CollegeCast. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Matheus. Muito obrigado pelo convite, pelas palavras aí sobre o nosso trabalho aqui, o trabalho que eu tenho feito no College Sports. Mas hoje o assunto é Pac-12 After Dark. Mentira, por enquanto ainda não. É só a nossa preview aqui dos 12 times, por enquanto, que fazem parte dessa conferência, que eu gosto muito. Eu torço para Oregon. Então, essa conferência já se provou uma maluquice. Falando em March Madness, né? Aqui é quase um March Madness em forma de conferência, porque é um tiroteio, todo mundo se abate aí e acaba ninguém indo para os playoffs. Né? Mas sempre tem bons times. Esse ano tem o SEC. E aqui eu vou falar sobre Arizona State, essa confusão que está por aí. Também vou falar um pouquinho de Stanford. Mas é isso, Matheus. Vamos pro preview.
A gente também teria a participação ao vivo aqui do Kaique Pacheco, porém ele chegou a entrar aqui na chamada que a gente está fazendo a gravação, e minutos antes de a gente começar a gravação de forma efetiva, ele disse: gente, acabou de acontecer um imprevisto, vou ter que sair, a bolsa estourou e eu vou ser tio. Então o Kaique vai deixar o áudio dele aqui gravado também, razão de força maior, a exemplo do Tawane Rodrigues, que também não pôde estar presente, mas também está deixando um recadinho dela. Olá, você que me escuta e nos escuta. Olá, meus amigos de bancada. Prazerzão estar aqui com vocês mais uma vez no CollegeCast, dessa vez um preview da Pac-12. Hoje eu vou falar sobre Arizona, sobre Washington e Oregon, que são 3 universidades aí com algumas novidades, então vai ser interessante a gente abordar esse tema aí. Boa noite, Pinho, boa noite a todo mundo que está escutando, boa noite aos colegas aqui da mesa. É novamente um prazer estar aqui conversando sobre futebol americano, sobre college com vocês. E vamos aí falar da Pac-12, né? Sem palavras para essa conferência. Muito bem, e agora sim é hora de a gente começar a falar sobre o Pac-12, a conferência canibal, como eu costumo brincar, né? A conferência de todo mundo se mata, todo mundo ganha de todo mundo e ninguém vai a lugar nenhum por conta disso. Agora, para começar a falar dessa temporada de 2022, vamos abrir com o time que talvez seja o grande candidato a ir a algum lugar de especial, né? Rafael Menoncin, vamos comentar aqui sobre o teu time, sobre a USC Trojans, uma temporada de reconstrução de maneira absolutamente fantástica por parte do Lincoln Riley. Tá pegando um programa que já há muito tempo não consegue ser tão relevante a nível nacional, e aí ele chegou, sacudiu a poeira, trouxe metade do planeta, e do nada o USC hoje já é um time candidato a ganhar o Heisman e quiçá até aparecer na final nacional. Muito boa noite, Pinho, mais uma vez. E gostaria de começar dando complemento ao que você falou. Tem uma frase que eu gosto bastante em inglês que é assim: you can't lose in LA. Você não pode perder em Los Angeles. Porque é uma cidade que tem muita coisa para se fazer, é um entretenimento muito grande, tem vários times, e um time como a USC Trojans não poderia ficar tanto tempo no ostracismo assim, porque a concorrência lá é muito grande. Ano passado o USC teve a sua pior temporada desde 1991, e o time pensou assim: se a gente quer continuar se mantendo relevante, se a gente quer continuar tendo público, quer continuar tendo audiência, a gente vai ter que investir pesado e se esforçar o máximo possível para ter esse retorno que a gente tanto espera. Para isso a USC, como eu já falei, mexeu os seus pauzinhos, né? Primeira aquisição, primeira peça dessa reconstrução, o alicerce, podemos dizer assim, foi a contratação do Lincoln Riley, que estava lá em Oklahoma, fez um trabalho bem decente lá, produziu 2 quarterbacks campeões de Heisman. E ano passado teve uma temporada de altos e baixos lá. Teve toda aquela controvérsia com o Spencer Rattler, o Caleb Williams entrou no meio da temporada. E Oklahoma não acabou indo para lugar nenhum. E bem no final o Lincoln Riley pulou fora do barco e foi para USC. O USC prometeu o mundo para ele, que vai construir a meca do futebol americano lá em Los Angeles para ele. E tudo isso acabou atraindo. Lincoln Riley acabou levando a gangue com ele, né? Ele não veio sozinho. Entre eles, eu acho que um dos mais notáveis foi o Caleb Williams, né? Que era produto dele lá em Oklahoma, estava sendo lapidado por ele lá. Agora vai para USC para ser o quarterback que pode alçar o time para voos maiores. USC, no geral, tem um schedule relativamente fácil, se for para pensar, vai pegar muitos times da Pac-12, que não é muito desafiador, digamos assim. Apesar de ano passado ter penado, jogos complicados mesmo. O USC tem só Utah lá em Salt Lake City, jogando lá em Utah, no Rice Eccles Stadium. Pode ser um jogo que pode definir o time que vai ou não para a final de conferência da Pac-12 em Vegas. E por sinal, esse ano a Pac-12 não tem mais divisões, 2 melhores campanhas vão lá para Vegas jogar a final. E o USC, na minha opinião, falando até sem clubismo, até o que é meio difícil para mim, mas tem motivos para se empolgar assim. Em Vegas, para você ter noção, a aposta que mais se tem para ganhar o College Football Playoff, para ganhar, não é nem para chegar, é para ganhar, é USC. Primeiro que o pessoal tá emocionado, que tem um payout alto, tudo, mas o USC tem condições de, no mínimo, beliscar um Cotton Bowl, um Bowl de New Year Six, e isso não beliscar o Rose Bowl logo na primeira temporada. Além do Caleb Williams, o time tem um ataque que pode ser o melhor do College Football em produção, pelo menos em números. Vai ter
o Caleb Williams, vai ter o Mario Williams de wide receiver e o Jordan Addison, que veio lá de Pittsburgh para reforçar esse time do Lincoln Riley. E agora, com todas essas peças, e o USC que já teve a melhor ataque da Pac-12 ano passado, apesar da campanha ridícula que foi, tem tudo para alçar voos maiores. Se o time quiser brigar pelo College Football Playoff, um jogo-chave é contra Notre Dame. Se eles ganharem Notre Dame, e por sinal, essa é a primeira vez que o jogo é em Los Angeles desde 2018, 4 anos sem ter a rivalidade na cidade, né, por conta de Covid, pandemia, eles querem o que é feito antes. Mas enfim, esse jogo com o Notre Dame pode ser chave para USC, para dependendo pular até para um College Football Playoff. Se pegar os dois times com campanhas boas, com nenhuma derrota, por exemplo, o time que ganhar aí tem grande chance de estar jogando o Fiesta Bowl ou o Pit Bowl lá no dia 27 de dezembro. Dá para ganhar de Rice, Stanford deve ganhar, Fresno State muito provável também, Oregon, Arizona State. Pior dos cenários, eu vejo o USC perdendo entre 2 e 4 jogos. De derrota em potencial, que eu vejo assim de jogo parrudo, é só Utah, Notre Dame e talvez o CLA por ser jogo de rivalidade, mas o resto, por exemplo, Colorado, o USC nunca perdeu para Colorado na história. Cal Berkeley também, é um programa que está meio em frágil, Arizona, Washington State, Arizona State talvez, mas Fresno State, Rice, acho muito difícil esse time do Trojans ter mais do que 3 derrotas. Perfeito. Michalski, vamos atravessar agora Los Angeles. Vamos a Pasadena, no Rose Bowl, casa da UCLA Bruins. O time que ano passado conseguiu roubar o sino de USC, né? Depois de alguns anos, finalmente os Bruins voltaram a vencer os seus rivais. E aí, será que esse ano dá para fazer um back-to-back? Ou os comandados de Dorian Thompson-Robinson vão ter um destino um pouquinho diferente? Bom, eu acho que vai ser complicado repetir o feito do ano passado, assim. Não que o UCLA não tenha potencial, não que não tenha jogadores, mas depende muito de questões específicas. Vamos começar pelo começo aqui, né? O que foi ano passado? O UCLA venceu 8 partidas e perdeu 4. Começou vencendo a Hawaii, daí teve uma grande vitória contra a LSU na semana 2, só para na semana seguinte perder para Fresno State em casa. Detalhe, quando ganhou de LSU, o senhor Jorge Assireu foi lá no Twitter e no WhatsApp e falou: pode vir Alabama, não temos medo de Alabama, não sei o que. Na semana seguinte tomaram um couro de Fresno State, com direito a Fresno State zoando o UCLA no Twitter com a frase Los Angeles, o Los com 2 S de derrota. Incrível. Daí venceu Arizona e Washington fora de casa. Daí perdeu para as 2 equipes que jogaram a final de conferência, Oregon e Utah. Ganhou as 3 que restavam, né? Colorado, USC e Califórnia. Detalhe para os placares, né? Fez 44-20 em Colorado, 62-33 em USC. Em termos de média de pontos, e o UCLA anotou muito ponto. Os 2 jogos que menos fez foram 24 contra o Washington e 24 contra o Utah. Em termos ofensivos, o UCLA finalmente conseguiu atingir aquele nível que o Chip Kelly esperava, né? Muita gente já estava dando o Chip Kelly como técnico totalmente ultrapassado, né? Depois dos fracassos, né, que ele teve comandando times na NFL. Teve o seu fracasso no Eagles, teve o seu fracasso no 49ers, né, se não me engano. Tava na 4ª temporada, tava naquela pressão que o negócio não tava indo. Ele estava muito cotado a ser demitido e ano passado conseguiu tirar essas 8 vitórias da cartola. Na Bowl Season, o time não jogou porque o jogo foi cancelado contra a North Carolina State por conta de casos de Covid. Mas enfim, ficou 8 vitórias e 4 derrotas, né? O que vai ser então para 2022? O que a gente pode abordar? O DTR, Dorian Thompson-Robinson, ele volta, né, para essa temporada. Tem também o Zach Charbonnet. O conjunto ofensivo tende a não ser um problema para a equipe dos Bruins, né? Uma equipe que ataca rápido, né? Faz campanhas ofensivas muito rápidas e, enfim, né, surpreende os adversários ali por não dar tempo para os defensores descansarem, se prepararem. Tem algumas questões específicas que o time ainda deve sofrer, principalmente na questão defensiva, né? A defesa é o principal ponto fraco, talvez, da equipe de UCLA, né? Tem alguns jogadores que vieram, outros que saíram, né? Ali da equipe. Uma equipe que dá para dizer que foi ok nesse aspecto ali no combate defensivo. Foi mal principalmente em conversões de terceira descida, você deu 44% das terceiras descidas se tornaram primeira descida para os adversários. O pass rush até ele chegou a ser, de certa forma, decente, né, para a equipe de UCLA, mas o time sofreu um pouco ali
para conseguir segurar alguns placares, né? E para esse tipo de jogo do tipo que ele dá certo, né, precisa também ter defensores qualificados, porque a defesa ela fica muito tempo em campo. O que dá para esperar de UCLA para esse ano? O time começa com um calendário relativamente favorável, pega Bowling Green em casa, daí recebe também Alabama State e South Alabama. Na semana 4 visita Colorado e na semana 5 recebe Washington. Essas 5 primeiras partidas tendem a ser 5 vitórias, é um calendário bastante favorável para os Bruins. Na semana 6 o time recebe Utah, no dia 8 de outubro, jogo no Rose Bowl em Pasadena. 2 semanas depois o time pega Oregon fora de casa, daí pega Stanford, Arizona State fora de casa, Arizona em casa e também USC em casa na penúltima semana. E na última semana tem o confronto contra a Califórnia fora de casa lá no Memorial Stadium em Berkeley. O que dá para palpitar aqui desse calendário? Eu botaria entre 8 e 9 vitórias aqui, um calendário que eu ainda acho que o UCLA não está pronta para conseguir brigar por esse título de conferência, porque falta um pouquinho de qualidade ali, um tempero a mais para conseguir atingir o nível que o Utah tem, que o Oregon tem, que talvez até o USC tenha, a gente não sabe, e USC é muito incógnita do que a gente pode esperar, o que não dá para esperar. Eu acho que assim, duelos ali contra Utah, Oregon e USC tendem a ser duelos que o time possa perder. Tem um duelo também difícil fora de casa contra a Arizona State, que nunca dá para se desconsiderar, e Califórnia também na última semana, depende muito de como vai estar o ânimo de UCLA, depende muito de como vai estar o contexto, então não dá para saber, assim. Meu palpite final é entre 8 e 9 vitórias, então, para UCLA, não chega à final da Pac-12. Pobre Jorge Assireu, mais um ano sofrendo, mais um ano chorando, mais um ano na bad, que fase do Jorginho. Bom, gente, dando sequência aqui, a gente sai de Los Angeles e cruza o país rumo ao norte, vamos para Oregon. Kaique Pacheco, agora sim, para falar da Oregon Ducks. E aí, o que esperar desse time? Vamos falar agora da Universidade de Oregon, os Ducks, que esse ano estarão sob nova direção, estarão sob o comando de Dan Lanning, que vem para substituir Mário Cristóbal. Mário Cristóbal, que foi para Miami, agora ele é um Hurricane. Né? E Oregon, como a gente sabe, é um dos principais programas da Pac-12, é uma universidade muito forte, o foco principalmente na defesa. A defesa de Oregon é da defesa que provém o melhor jogador deles, que é o Noah Sewell, ele mesmo irmão do Penei Sewell, que hoje brilha na NFL. Noah Sewell, ele é um linebacker muito veloz, muito atlético e muito técnico também. Provavelmente ele sai na primeira rodada do próximo draft. Ele na última temporada teve 114 tackles, teve 5 passes defletados, teve 8,5 a média dele de tackle for loss, que é uma média muito alta, né? Então Noah Sewell, ele é um prospecto muito bom aí, já de olho no próximo draft, né? Como já dito, Dan Lanning agora comanda, é um técnico que sempre foi auxiliar, sempre foi coordenador, vai ter a sua primeira experiência como head coach no college, né? E ajudou, inclusive, nessa transição dos Ducks. Na temporada passada, Oregon teve 10-4, sendo dentro da Pac-12 7 vitórias e 2 derrotas, né? E também chega para Oregon um quarterback novo, vindo de Auburn, que é Bo Nix, que tenta salvar sua carreira. A ideia dele é ir para a NFL. É um quarterback que sempre teve muitas expectativas, mas nunca supriu elas. Vai ter uma tentativa nova agora, uma nova chance lá em Oregon. E tem alguns jogadores interessantes em Oregon, como o running back Byron Cardwell. Tem um wide receiver muito bom, a gente tem que anotar o nome dele, que é Chris Hudson. Ele é muito veloz, muito ágil, bom corredor de rota, pode fazer barulho nessa temporada, a NFL está de olho nele. A linha ofensiva, comandada pelo TJ Bass, muito bom tackle, é um excelente tackle também, aí pra gente observar pro draft. E também a defesa, como já dito, né, o ponto forte, tem o Brandon Dorlus, o próprio Noah Sewell, já dito, e tem um cornerback muito interessante, Christian Gonzalez. Ele é muito ágil, ele é meio Bohawk, então é um nome que pode fazer barulho aí. O calendário de Oregon é um calendário ok, a expectativa ali é de 9 vitórias, 10, dá para alcançar um bowl grande. Começa contra a Georgia, a atual campeã universitária, mas enfrenta, por exemplo, East Washington, enfrenta a enfraquecida BYU, enfrenta Stanford, Oregon State. Os maiores desafios de Oregon
na tabela desse ano dentro da própria Pac-12, né? A expectativa, como já dito, são de 9 a 10 vitórias, e eu acho interessante observar como que os Ducks vão sair sem o Mário Cristóbal, embora eles tenham uma boa base aí. Dando sequência aqui então, vamos agora falar do primo pobre dos Ducks, Oregon State Beavers, Tawane Rodrigues, que a gente pode esperar aí desse time para 2022. Oregon State, que no ano passado teve uma temporada bastante inconstante, né? Bom, Pinho, falar aí de Oregon State Beavers, vamos falar desse primo pobre dos Ducks, digamos assim, rivalidade, né, do estado de Oregon. Bom, o 2021 dos Beavers foi talvez melhor do que a expectativa que se tinha em cima deles, mas com certeza foi melhor do que as temporadas anteriores, já que os Beavers terminaram 7-6 pela primeira vez em 7 anos. Não o 7-6, mas o recorde positivo. Faziam 7 anos que os Beavers não terminavam a temporada com mais vitórias do que derrotas. E esse 7-6 podia ter sido facilmente um 10-3, porque algumas das derrotas dos Beavers são derrotas que ficaram com a sensação de que poderiam ter sido vitórias principalmente para programas um pouco mais fracos. Estreou perdendo para Purdue e aí engatou 4 vitórias seguidas, e aí perdeu para Washington State, que é um desses jogos que era facilmente vencível para os Beavers, e aí eles perderam. E desde essa derrota, o time começou a ter problemas. O coordenador defensivo foi mandado embora, né? Foi demitido depois de uma derrota para Colorado. Então, começou a ficar turbulenta aí a segunda metade da temporada dos Beavers, que foi quando eles acumularam mais derrotas. Perderam, né, no draft o Tyrann Tegan Quitoriano, deve ser assim que fala o nome dele. Foi para os Texans, foi uma escolha de 5ª rodada. E um dos pilares do time no ataque, o running back B.J. Baylor, que fez no ano passado uma temporada de 1.412 jardas de scrimmage, assim, foi o pilar real desse time, né? Teve aí 1.337 jardas para 13 touchdowns corridos, não teve touchdown recebido. Foi free agents undrafted para os Packers. Perdeu também o inside linebacker Avery Roberts e o wide receiver Trevon Bradford, que foi um dos pilares também ali do corpo de recebedores. Embora tenha perdido o Trevon Bradford, continuou com um corpo de recebedores talentoso para essa próxima temporada. Além disso, perdeu mais 7 jogadores no Transfer Portal, mas assim, não faz muita diferença. Eram mais jogadores de rotação ali, talvez faça um pouco mais de diferença na profundidade do elenco, mas nada que vai impactar diretamente o time e que faça o time ter uma campanha ruim. No recrutamento não foi lá muito bem, fez só a 56ª classe no ranking da 247, nenhum recruta 5 ou 4 estrelas. Não é um programa que chame muita atenção também dos recrutas top de classe, né? Mas tem talento. Falando um pouquinho agora da projeção para a próxima temporada, o Chance Nolan é um dos pilares, o quarterback aí é a chave do sucesso para Oregon State ter aí uma temporada vencedora como foi a temporada anterior. Ele lançou na temporada passada 19 TDs, 10 interceptações, o que é ruim, são mais da metade de TDs em interceptações. Então ele precisa cuidar um pouco melhor da bola, precisa de melhorar a defesa, porque a defesa, assim, não teve pass rush, a secundária não foi bem, cedeu 244 jardas por jogo, mas ainda assim teve jogadores que se destacaram. Então tem o talento, precisa melhorar como um conjunto, então tem o talento. Mas, apesar da defesa ser uma preocupação, o ataque sem o B.J. Baylor também é uma preocupação. Precisa ver como que esse ataque vai ser equilibrado, como a coaching staff vai equilibrar esse ataque, né? Para saber se a perda do B.J. Baylor vai ser tão impactante no time ou se o Jonathan Smith, que é o head coach, vai conseguir esquematizar, fazer todo um esquema para suprir a falta do principal jogador de ataque do ano passado, o principal anotador de TDs do time no ano passado. Eu acho que Oregon State vai terminar a temporada 7-6 novamente. Acho que eles conseguem repetir, conseguem fazer aí 2 temporadas seguidas de recorde positivo, classifica para algum bowl,
mas é um time que tem talento, pode mais. Precisa saber se a coaching staff vai conseguir extrair esse talento e principalmente se uma derrota, como foi para Colorado, não vai destruir o time, assim, implodir o time, né? Esperamos que não, é um time de castores, né? Os Beavers, então é um time simpático. Muito bem. Otávio, vamos falar agora então de Stanford, o time que talvez seja mais conhecido hoje em dia pelo seu sucesso acadêmico, né? Pela rapaziada lá ter um QI de 400 do que provavelmente pelo seu time de futebol americano, apesar de ano passado ter conseguido uma vitória incrível na prorrogação contra a Oregon, vitória essa que inclusive derrubou a Oregon de qualquer pretensão de brigar por playoff nacional. O quarterback dos caras é o Tanner McKee, que tem uma relação bastante interessante com o Brasil, né? Passou 2 anos aqui em Curitiba como missionário mormon. Mas fora isso, o que dá pra gente tirar de expectativa para esse time da Stanford Cardinals? Então, Stanford que tem o sucesso acadêmico, né, e também sucesso nos outros esportes universitários, né. Sei, acho que foi umas 40 temporadas seguidas que eles pelo menos ganham um título nacional em algum esporte. O futebol americano não é um deles, definitivamente. Engraçado, Stanford está numa posição engraçada, porque nos 2 últimos anos tem estado péssimo, uma draga mesmo. David Shaw não tem conseguido elevar o nível desse time, mas David Shaw, ao contrário do que a gente pode esperar de um técnico que vem de uma temporada de 3-9, a pior temporada de Stanford desde 2006, ele não está numa hot seat, ele não está ameaçado, ele volta com a comissão técnica dele inalterada, nenhum coordenador, nenhum assistente trocou de time, continua com a mesma equipe do ano passado. Então, Stanford pode esperar o mais do mesmo. A grande vantagem de Stanford para esse ano é que eles retornam muitos jogadores do ano passado, muita produção continua para esse ano. O college, isso é uma boa notícia. Mike Leach fala isso bastante, que times que têm muitos jogadores retornando, geralmente tem muita vantagem no college, e Stanford está nessa situação. Stanford vem de uma segunda temporada consecutiva com mais derrotas do que vitórias, né? Então, para essa temporada, o time foi pouco reforçado, como ele vem bastante jogadores retornando, poucas adições no portal, o safety Patrick Fields, que veio de Oklahoma, chega, o quarterback continua com o Tanner McKee, e os corpos de recebedores, que é o principal atrativo desse time, a principal força desse ataque, principalmente, retorna inteiro. E sem falar no tight end, o Benjamin Jurosek, ele teve 43 recepções ano passado, então ele é um dos melhores tight ends para essa temporada. Então, o jogo de passes de Stanford para esse ano está muito forte. Só uma coisa que eu queria retomar também é que Stanford, nesses 2 anos que tem um desempenho bem abaixo do que eles vinham apresentando nos anos de David Shaw, desde que ele está no programa em 2006, né, que ele, como coordenador, é que o David Shaw fala muito que a Covid atrapalhou muito os treinamentos, porque a Califórnia, principalmente as escolas da Bay Area lá, foram muito afetadas pela Covid, porque lá as restrições foram mais rigorosas do que em outros lugares do país. Tanto que na temporada de 2021, a última, o jogo de primavera de Stanford foi feito só em abril, os jogadores chegaram só em março começar a treinar. Isso afeta muito o desenvolvimento do time, né? Esse ano não vai ter esse problema. A Covid praticamente não tem nenhuma restrição mais para essa temporada, então a expectativa é que Stanford melhore um pouco para esse ano. O problema principal que eu acredito é a defesa. A defesa de Stanford tem sido péssima. Por 3 anos seguidos, ela está figurando entre as piores do país. O principal problema que eu acho que em Stanford é a linha defensiva. Eles têm apenas 6 jogadores bolsistas na linha defensiva. 6. Então, isso daí, para uma defesa, é um péssimo presságio. Porque você não consegue conter o jogo corrido, não consegue pressionar o quarterback. Então, provavelmente sempre vai correr atrás do resultado, tratando de Stanford. Essa é a minha expectativa para a defesa de Stanford, que tem alguns bons jogadores, sim. Patrick Fields chega de Oklahoma, que vai ser a força na secundária de Stanford, mas uma secundária que vai ser muito pressionada pela falta de profundidade no front seven. Então, não acredito que a defesa de Stanford deixará a parte de baixo de desempenho do college. Então, acredito que é uma expectativa razoável, com uma grande boa vontade, é umas 5 vitórias para Stanford,
no calendário deles, tem o Colgate, fácil, mas aí perde para o USC, eu acho que perde para Washington, Oregon State, eu acho que eles têm condições de vencer Arizona State e Cal. Eu acho que as vitórias que eu, com boa vontade, eu acredito que eles possam ter, assim. Então, melhor, 4 vitórias, eu acho que é a melhor expectativa para esse time para 2022. As únicas alegrias do Tanner McKee esse ano vão ser com a Lauren Rasmussen mesmo, né? Ele que acabou de casar, coitado do menino, pensando em futebol americano. Inclusive, você falou aí que eles estreiam contra a Colgate, que é um jogo fácil. Cara, saiu o top 25 da FCS, Colgate não tá no top 25 da FCS. Então, por aí já dá pra tirar o tamanho do talento que tem na faculdade da pasta de dente. Misha, vamos falar agora da Cal Berkeley, então. Outro time que já faz muito tempo que não aparece nesse cenário. Que saudades de Aaron Rodgers. O pessoal lá dos Golden Bears lamenta-se a todo fim de semana. O que a gente pode esperar além de mais lamentações, choro, gritaria e etc? Bom, Cal Berkeley deu um pouquinho de azar na temporada passada, né? 2020 tinha sido um ano muito ruim. A Califórnia provavelmente tinha os piores times da primeira divisão. 2021, Califórnia, assim, teve uma primeira metade muito ruim de temporada, e a segunda metade o time foi muito bem, só que daí também deu azar e acabou perdendo a sua possibilidade de jogar bowl season. Até vamos repassar que foi 2021, o time nas 6 primeiras partidas perdeu 5, perdeu para Nevada em casa por 22-17, depois perdeu para TCU, ganhou de Sacramento State, mas um pouquinho sofrido, daí perdeu para Washington State, quase ganhou de Oregon, assim, um jogo equilibradinho, 24-17. Daí o time reagiu, venceu Colorado por 26-3, ganhou de Oregon State. Aí deu azar, teve muitos casos de Covid contra a Arizona, que foi um dos piores times do universo na temporada passada, e perdeu por 10-3. Inclusive foi a única vitória de Arizona na temporada passada. E detalhe, não só foi a única vitória de Arizona na temporada, mas encerrou uma streak de jogos consecutivos perdendo, uma loucura. Sim, daí o time até ganhou de Stanford, assim, fez 41-11 no clássico, né, fora de casa. Daí perdeu para o UCLA por 42-14, daí o time já estava sem chances de bowl season, 4-7, e na última semana ganhou de USC por 24-14, e então fechou essa temporada com 5-7, dava para ter ido para bowl season, né, o time deu um pouco de azar e faltou competência na primeira metade. Bom, o que dá para esperar para a Califórnia em 2022? O time, assim, ele não é um time ruim, ele tem algumas melhoras ali, tem outras perdas também, assim, é um time, de certa forma, decente, se a gente for analisar. O time, ofensivamente, ele vai ter uma novidade que vai ser o quarterback Jack Plummer, que vem transferido de Purdue, ele substitui o Chase Gerbers na posição de quarterback. O time, assim, ele até costuma ir bem no início das partidas, mas depois acaba sofrendo um pouco, né? No jogo terrestre nós vamos ter agora o Damon Moore, provavelmente como líder do jogo terrestre, que ano passado tinha como líder Christopher Brooks, que acabou então deixando a universidade, acabou o tempo de faculdade para ele. Defensivamente, a Califórnia também tem bastante talento defensivo, uma equipe que até dá para analisar bem, principalmente ali o corpo de linebackers, que vem, por exemplo, com o Jackson Sirmon, transferido de Washington, vindo para a equipe. Também tem o Femi Oladejo e também tem o defensor Muelo Josefa, alguns jogadores ali de bastante destaque nessa defesa de Califórnia. A secundária também tem seu nível, ele tem suas qualidades. O que dá para esperar então para essa temporada, assim, em termos gerais? A Califórnia tem um calendário mais ou menos assim. O time começa em casa contra UC Davis, que está no 25º lugar no ranking da FCS. Depois recebe o UNLV, pega Notre Dame fora de casa, tende a ser uma derrota. Na semana 4 pega Arizona em casa, tende a vencer 3 dessas 4 primeiras. Aí pega Washington State fora de casa, que eu acho que vai ser um duelo bastante decisivo, ali se o time vai pegar bowl season ou não. Pega Colorado fora de casa também na sequência, outro duelo importante. Daí pega Washington em casa, Oregon em casa, visita USC e Oregon State, e nas 2 últimas semanas pega Stanford e UCLA em casa. Bem, assim, é um calendário mais ou menos. Tem um duelo difícil fora da conferência, os outros 2 duelos são fáceis. Califórnia é um time de meio de tabela ali de Pac-12, é um time que pode vencer de 6 a 7 partidas, assim, é um time que não vai brigar por nada, assim.
mas também está longe de ser um time horroroso. Ele tem certo nível, o time do Justin Wilcox tem seu nível ali para poder performar algumas coisas, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? O Califórnia sempre é uma equipe muito curiosa de se acompanhar, né? Ele sempre tem seus destaques aqui e ali, eventualmente faz uma surpresa aqui ou ali, né? A gente sempre dá para esperar talvez um coelho da cartola ali de Cal, e às vezes também perder alguns jogos, né? Vai saber, né? O universo da Pac-12 é isso aí, tu sabe como é, né, Pinho? Pois é. Pac-12 e seu canibalismo constante. Falando em canibalismo, vamos para Washington, porque no ano passado aconteceu umas coisas completamente toscas por lá, que ajudaram a explicar esse canibalismo que a gente se refere na Pac-12. Lá pelas tantas, Washington conseguiu a façanha de perder para time da segunda divisão, né, para Montana, por exemplo. Washington State também foi um time pavoroso, chegou no clássico, foi aquela bagunça. Rafa, a gente pode esperar alguma coisa um pouco menos bagunçado, ou quiçá algo organizado para os lados de Washington State? Ou vai ser mais um ano deplorável no estado mais a norte dos Estados Unidos? Prevejo muito entretenimento para essa temporada, Pinho. Muito entretenimento em Washington. Seja Washington ou Washington State. Então, né? O Washington State é puro suco de Pac-12, saca? É aquele time aleatório, muitas vezes horrendo, mas que às vezes acaba aprontando para cima dos times grandes, digamos assim. Washington State tem um time, digamos, abaixo da média, para ter um eufemismo aqui, para não falar mal. Eles trouxeram um quarterback que jogava na FCS, Cameron Ward, para ser o titular deles nessa temporada. No passado, esse colega aí, o Cameron Ward, ele passou para 4.648 jardas e 47 touchdowns. Bom número, mas vale lembrar, era a FCS, ele estava jogando um nível mais baixo quando comparado com uma Power 5, se é que dá para chamar a Pac-12, ainda de Powerhouse, digamos assim. O quarterback ele não é provado, mas ele pode acabar aprontando. Porém, eles perderam alguns running backs, algumas peças importantes no backfield, como o Max Borg e o Dion McIntosh, que foram transferidos ou draft, se eu não me engano. Um dos grandes incógnitos para essa temporada de Washington State é a linha ofensiva. Eles perderam alguns titulares como o Jared Kingston, que foi bom em alguns jogos, jogava como guard tackle. Mas eles trouxeram alguns caras de North Colorado e o Garrett Staples foi All-Star lá na Big Sky. Então, cara, sendo muito otimista, eu acho que traçar uma margem, né, entre 4 e 6 vitórias para o Washington State, sendo otimista. Como eu falei, é o time suco de Pac-12, é puro suco da conferência, é o retrato, como eu gosto de falar. É um time que tecnicamente é inferior aos seus concorrentes, mas que tem condição de, num jogo ou outro bem aleatório, aprontar. Perfeito. Se ganhar 4, os caras já estão dando pulo de faceiro. Se ganhar 6, eles vão pra bowl season com direito a parada quando voltar pra casa, cervejada, fanfest, daquele pique. Bom, vamos agora pra Washington, time que tava no top 20 nacional, badalado, vamos ser campeão da Pac-12, vamos desbancar a Oregon, porque não sei o que, não sei das quantas. Primeira rodada, os caras perderam em casa de Montana. Já se foi o boi com as cordas. E depois foi só ladeira abaixo. Kaique, o que dá pra gente prever aí dessa temporada dos Huskies? Time que tá querendo, obviamente, dar a volta por cima depois dessa temporada, no mínimo, curiosa e decepcionante. E aí? Muito bem, vamos falar agora de Washington, a maior do estado, né? Porque tem 2 universidades, Washington e Washington State, né? E os Huskies, que alguns anos atrás estiveram na final universitária, estiveram na final nacional, né? Não vem de uma temporada muito boa, 4 vitórias, 8 derrotas, 3 vitórias e 6 derrotas dentro da Pac-12, né? Um ano esquecível. Tanto que trocaram o comando técnico, também estão sob nova direção. Os Huskies agora tem Kalen DeBoer como novo head coach. Ele é um técnico que é muito ataque, tem muito conhecimento de ataque, montou um ataque explosivo em Fresno State, né? E, inclusive, o ataque de Washington é uma incógnita, porque tem a disputa de quarterback. Por exemplo, tem Michael Penix Jr., vindo de Indiana, disputando a titularidade ali com Sam Howard e o Dylan Morris. Porém, a expectativa é que Michael Penix Jr. vença essa disputa, até por ter o melhor braço, um braço que se adeque mais ao plano de jogo
de Kellen DeBoer, porém Sam Howard e o Dylan Morris não pretendem deixar barato essa disputa, não. São quarterbacks que não são ruins, têm certo talento, então a disputa tem tudo para engrandecer ali o ataque, né? E eles também têm um wide receiver muito bom, que é o Jalen McMillan, que já fez barulho na última temporada, embora ele venha de uma temporada de 2020, que ele foi redshirt. Na última temporada ele teve uma lesão, mas os poucos jogos que ele jogou, ele recebeu para 470 jardas e 3 touchdowns, o que é um número considerável para ele que vinha de lesão, né? E o Washington tem alguns nomes interessantes também. Por exemplo, na defesa tem o Zion Tupuola-Fetui, que é muito bom. Tem um safety, o Asa Turner, também muito ágil, sabe ler direitinho o ataque, né? Inclusive teve algumas interceptações interessantes na última temporada. Então é muito interessante. E a defesa de Washington é uma defesa sólida, tanto que a melhor média de passe cedida foi de Washington. Eles cederam 143 a média por jogo, né? Então tiveram uma defesa sólida que pretende se repetir. A expectativa para a próxima temporada vai depender muito do desempenho do ataque, né? O calendário começa com 2 universidades fracas, começa com Kent State e Portland State em casa, ou seja, Washington vai receber essas 2 universidades, que a expectativa é de vitória, né? No mais, assim como Oregon, os maiores desafios de Washington são dentro da própria conferência, né? Ali Arizona State, Oregon não enfrentam o Utah esse ano, mas enfrentam Califórnia, os Bears, né? Então é um jogo para ficar de olho, é um jogo muito pau a pau ali. Como já dito, a expectativa é de 6 vitórias. A gente vai ter que esperar para ver o que vai ser esse ataque aí, como que vai agir o Kellen DeBoer no comando dos Huskies. No mais, Washington, a expectativa é de vitórias. Muito bem. Vamos agora para Colorado. Tawane Rodrigues, time que não é relevante desde 1990, né, mais ou menos. E ultimamente só tem sido notícia porque saiu da Big 12 para ir para Pac-12 e aí tava negociando para voltar para Big 12 depois que o CLA e o SC debandaram naquela maluca dança das cadeiras. Mas falando em jogo, efetivamente, o que a gente pode esperar do time dos Buffaloes para 2022? Bom, vamos falar aí de Colorado Buffaloes. Fez um 2021 de apenas 4 vitórias. Foi um 2021 tanto quanto decepcionante, mas dentro das possibilidades do time diante do calendário que tinha. Começou com Northern Colorado e aí venceu muito bem por 35-7. Então começou bem, mas a sequência de adversários de Colorado foi bem pesada, na verdade, que depois disso pegou Texas A&M, Minnesota, Arizona State e USC, tudo na sequência. E perdeu esses 4 jogos. Um de 0, inclusive, que foi contra a Minnesota, foi 30-0. Então, não foi uma boa apresentação. Volta a vencer, que vence a Arizona por 34-0. Vence por 0 também. E aí perde para Califórnia, perde para Oregon. Vence Oregon State num jogo que foi para 2 overtimes, assim. Foi um jogo bem disputado. E aí volta a perder para UCLA. Vence Washington num jogo que foi decidido por uma posse de bola. Foi 20-17, então foi um jogo bem equilibrado. E para encerrar a temporada, perde para Utah. Então, a temporada dos Buffaloes não foi das melhores. Poderia ter sido melhor, apesar de que as derrotas que sofreu foram derrotas com diferenças de placares muito grandes. Acho que das diferenças, a menor tenha sido para Texas A&M, que foi 7-10. O jogo foi, assim, maravilhoso, aparentemente, né? Então, poderia ter sido melhor, mas o calendário não ajudou. O talento até existe, mas é um talento limitado. Então, não se pode fazer aí muita coisa, né? O time não perdeu ninguém no draft, mas perdeu alguns jogadores importantes no portal de transferência. O running back Jake Broussard, perdeu o inside offensive lineman, perdeu bastante talento ali no elenco mesmo, perdeu o cornerback, que foi pra South Carolina. Então, assim, perdeu bastante talento e não adicionou tanto talento assim.
Então vai mais ou menos com o time que tem ali peças boas o suficientes entre os 22 jogadores que entram em campo para melhorar o que fez no ano passado. Não muito, mas dá para pelo menos conseguir mais 1 ou 2 vitórias e fazer uma campanha melhor do que fez no ano passado, né? Bom, como exemplo de como foi a vida dos Buffaloes em 2021, eles tiveram o segundo pior ataque do futebol americano universitário do país. Foram apenas de 257 yards por jogo. Isso é muito ruim, 18,8 pontos. É uma média bem ruim. E é por isso que alguns jogadores se transferiram para programas que tenham possibilidades melhores. Então, esse também é um problema. A linha ofensiva é um problema, porque não dá tempo nem pro quarterback, nem pro running back. A linha ofensiva de Colorado realmente é uma peneira. Não dá tempo para absolutamente ninguém. Ainda temos aí a maior perda dos Buffaloes, que foi a perda do J.T. Shrout, que veio de Tennessee e se machucou na off-season. Foi uma lesão de joelho bem grave, ele não jogou a temporada. E aí entrou o Brandon Lewis. Ele jogou até que bem em passes, mas, né, ele corre melhor com a bola e tal. E existe essa indefinição em Colorado. Quem que tá assumindo o posto de quarterback titular? É o J.T. Shrout? É o Lewis? Quem vai comandar esse ataque? Então, eles precisam dessa definição. Tem talento em tight ends, tem talento ali em wide receiver, tem talento. Só que precisa explorar melhor esse talento, entendeu? E, assim, a defesa, o ano passado, sofreu porque o ataque não ficava em campo. E a gente sabe que quando o ataque não dá tempo para a defesa descansar, a defesa é vazada, né? Terminou em último na Pac-12 em sacks, em penúltimo na defesa total. Mas a defesa tem mais talento para conseguir melhorar, desde que o ataque melhore também. Mas ainda assim é um time que vai penar aí um pouco na temporada, é um time que vai ter bastante derrota. Então eu acho aí que os torcedores dos Buffaloes podem esperar mais uma temporada de 4 a 6 vitórias no máximo, mais uma temporada de recorde negativo, porque são muitas dúvidas dentro desse programa que não adicionou nenhum talento muito relevante, perdeu bastante talento. Falei do cornerback, falei do wide receiver que foi para USC. Então é difícil a vida do torcedor dos Buffaloes. Eu não espero nada mais de 6 vitórias. 6 vitórias já seria bom, mas mais que isso acho que vai ser impossível. Muito bem, Michalski, vamos sair agora dos extremos, né, de um time historicamente ruim nos últimos anos para o atual campeão dessa conferência, Utah Utes. Felipe Michalski, o que a gente pode esperar aí desse time? Dá para fazer um back-to-back lá em Las Vegas? Dá, sim, é uma equipe que tem o título atual da Pac-12 e tem muitos jogadores voltando, né, para essa temporada. Mas, enfim, a gente tem que citar primeiramente que o título da Pac-12 no ano passado de Utah, ele não foi um título tão simples assim. Ele teve um início bastante ruim de temporada, se a gente for citar. O time começou em 2021 vencendo o Weber State, depois perde na semana 2 para BYU pela primeira vez em muito tempo. Eu nem me lembro quando foi a última vez que BYU ganhou de Utah, assim, o clássico lá, Holy War. Depois perde para San Diego State na prorrogação. Inclusive, né, os times da Mountain West são times muito chatos para as equipes da Pac-12. É um troço bizarro. Daí o time começa seu calendário dentro da Pac-12, ganha de Washington State, ganha de USC fora de casa, uma vitória bastante relevante, ganha de Arizona State, que estava ranqueada, daí perde para Oregon State, assim, ninguém explica, né, assim, certas coisas do universo. Daí o pessoal pensa, Utah tá só mais uma temporada, né. Daí o time emenda uma sequência de vitórias, ganha de UCLA, Stanford, Arizona, não é muito difícil ganhar de Arizona, mas enfim. Daí ganha de Oregon na terceira posição, ranqueada naquela vez, faz 38 a 7. Daí vence Colorado, e na final da Pac-12 pega a Oregon de novo, e faz 38 a 10. Assim, um atropelo. O Oregon teve a mínima chance, assim, contra a equipe dos Utes, e foi então o primeiro título de Pac-12 da história.
time jogou The Rose Bowl contra o Ohio State, pela primeira vez na história também, um grande duelo contra a equipe dos Buckeyes, o time perdeu por 48-45, faltou defesa ali para conseguir vencer esse confronto. Mas assim, o que levou o Utah a finalmente vencer a conferência? O time sempre foi candidato durante os anos ali, sempre brigou ali entre as principais equipes, mas o título não estava chegando, né? Assim, parecia que faltava alguma coisa. Dessa vez deu tudo certo, assim. Claro que deu um pouco de sorte também de alguns rivais também não estarem no seu melhor nível. Oregon também não estava no melhor dos seus anos ano passado. USC na sua terrível crise existencial desde há muito tempo, né? Enfim, o Utah finalmente conseguiu ali equilibrar o jogo ofensivo, o jogo defensivo, ter aquele nível necessário de uma equipe que até antes de estar na Pac-12 era uma equipe de Mountain West, era um programa menor, e que hoje ali está no mesmo nível, assim, tá então com toda a sua história. Como eu citei, né, anteriormente, o benefício de Utah é ter muitos jogadores retornando, principalmente seus titulares ali, cerca de 15 titulares vão voltar para essa temporada, entre eles, por exemplo, o quarterback Kim Rising, né, que muita gente não esperava que no passado ele ia ser o quarterback titular, mas ele acabou ganhando a disputa contra o Charlie Brewer, que vinha transferido de Liberty. O que também sustenta a equipe em termos ofensivos é o seu jogo terrestre, né? A equipe teve algumas perdas relevantes, o Ty Jordan morreu e o time também perdeu outros jogadores, né? O que também sustenta ali o jogo terrestre é principalmente ali sua linha ofensiva, né? Que vai ter ali jogadores de grande nível, ali vai ter o Brandon Daniels, o Satoa Laumea. No ano passado a linha ofensiva ela foi a 4ª melhor do país na proteção contra o passe e ajudou o time a ter mais de 200 jardas terrestres por partida. Fez o ataque andar, né? Assim, fez ali o que o Utah precisava para conseguir. Esse ano tende a se manter assim. Defensivamente, o time cresceu muito de nível também em relação aos outros anos. Não que nos outros anos não fosse bem, né? A defesa sempre foi uma característica muito importante da equipe dos Utes, mas aquele nível físico que talvez a equipe precisasse para vencer numa conferência maior, o time finalmente conseguiu. E aí o time conseguiu ali, principalmente parar jogo terrestre, conseguiu dificultar a vida dos adversários. Também é um setor que vai ter bastante retorno, né, para essa temporada. Um jogador que se transferiu bastante relevante, né, para a equipe de Utah é o linebacker Mohamed Diamite. Ele veio de Flórida, né? Ele, então, um defensor bastante relevante, né? Enfim, o que a gente pode palpitar, então, para essa temporada, assim, em termos de desempenho? Passar aqui o calendário da equipe. O time começa logo com um desafio importante na semana 1, pega a Flórida fora de casa. A Flórida está em reconstrução, mas enfim, né, nunca dá para descartar uma equipe da SEC. Depois recebe Southern Utah, pega San Diego State em casa, vai ter que espantar a bruxa. Daí pega na semana 4 Arizona State, que é um duelo difícil, assim, Arizona State tende a ser uma equipe complicada. Recebe Oregon State, tende a ser uma vitória, mas ano passado o time perdeu, né, para essa equipe. E o CLA é duelo difícil, fora de casa. Recebe o USC, que também é um duelo complicado. Visita o Washington State, que também não é um duelo fácil, a depender de como vai acontecer. Daí o calendário final até que é mais tranquilo. Recebe Arizona, recebe Stanford, visita Oregon fora de casa, que vai ser um duelo bastante importante, e na última semana pega então Colorado, então, que é o clássico das equipes da montanha, né, da Pac-12, que tanto se fala, né, as duas últimas equipes que entraram na Pac-12 ali por 2012. Dá para repetir o desempenho do ano passado esse ano? Dá. Agora, é um calendário particularmente difícil, assim, não é um calendário com muitas facilidades. Até mesmo duelos que a gente teoricamente poderia considerar como ganháveis, eles não são tão ganháveis. Flórida, por mais que esteja num processo de reconstrução, é um jogo fora de casa. Você tem que visitar um programa que é muito forte em casa. San Diego State é uma equipe sempre chatinha de se enfrentar, é uma equipe que complica demais a vida dos adversários. Arizona State é um duelo difícil, e o CLA fora de casa também é complicado, mas eu acho que o jogo-chave para Utah nessa temporada, eu acho que é o duelo contra a USC. Porque por mais que o USC seja uma equipe que também esteja em reconstrução, pode ser que o USC naquele momento da temporada, o jogo vai ser no dia 15 de outubro, ali pela semana 7, vai ser aquele duelo que, se o USC estiver muito bem, aquele duelo vai ser decisivo para possivelmente definir finalista de conferência. Porque o USC, numa boa fase, ela consegue botar seu time na final, mesmo sendo um projeto em reconstrução. Se perder esse jogo,
o duelo contra Oregon na penúltima semana vira um duelo decisivo, porque Oregon também é uma equipe que vai brigar, é uma equipe que também precisa se reconstruir? Precisa, mas o que eu quero dizer no fim das contas é que o Utah não pode brincar com esse calendário. É um calendário cheio de surpresinha ali, coisa aqui, coisa ali, e assim, o pessoal botou o Utah no 7º lugar, eu desconfio um pouco desse 7º lugar, eu não colocaria o Utah tão alto. Talvez o pessoal tenha expectativa abaixo para as outras equipes, não sei. Talvez você menos otimista do que muita gente aponta, eu palpito entre 8 e 9 vitórias. Pode pegar a final de conferência com esse desempenho? Pode, mas fica ali no fio da meada. Pode dar como pode não dar. Eu acho que o Utah não volta à final de conferência. Talvez até ousado, se for assim dizer. A temporada passada foi espetacular, mas não é garantia de que isso se repita, porque as outras equipes também estão montando seus projetos. Muito bem. Você comentou sobre a questão do Holy War. A última vitória de BYU para cima de Utah tinha sido em 28 de novembro de 2009, um jogo que foi em Provo. Utah entrou como o time número 18 do país e venceu na prorrogação 26-23. E um aviso, você falou, o Ty Jordan morreu. Gente, isso não é figura de expressão de querer dizer, fulano parou de jogar bem, fulano subiu. Não, pra quem não sabe, o jogador de fato, ele acabou falecendo, né? Ele tinha sido jogador freshman ofensivo da temporada na Pac-12, tinha entrado também pro time All Pac-12, né? Só que aí ele acabou sendo atingido por um disparo acidental de arma de fogo e acabou vindo a óbito. Depois, o Aaron Lowe, amigo dele, que havia jogado com ele não só na Utah Utes, mas também no high school, lá em West Mesquite, ele resolveu homenagear o amigo, pegou o número 22 que pertencia ao Ty Jordan, e ele também acabou falecendo, também vítima de um disparo de arma de fogo, apenas 9 meses depois da morte do Ty Jordan. Foi uma comoção generalizada, e não podia deixar de ser, lá em Salt Lake City. Antes da final da Pac-12 na temporada passada, ambos os jogadores foram homenageados. A número 22 de Utah acabou sendo aposentada em homenagem ao Ty Jordan e ao Aaron Lowe, e até esse título da conferência foi algo muito especial para a universidade, exatamente por conta dessas questões. Bom, Otávio, vamos falar agora de Arizona State, time que ano passado tinha Jaden Daniels, que o Jorge foi ao Cover Football e colocou o seguinte título em seu texto para enaltecê-lo: Jaden Daniels é o melhor quarterback deste draft. A partir daquele momento, o Jaden Daniels simplesmente parou de jogar bola, e assim também Arizona State, uma temporada ridícula a partir da segunda metade. Tem salvação para os Sun Devils ou é mais um ano da mesma forma? Nossa, boca de túmulo, viu? Caraca, que isso? O Jaden Daniels, ele é um bom quarterback, só que realmente ele tava numa draga assim tremenda, não tava rendendo praticamente nada, mas ele era um jogador importante para a Arizona e vai sentir muita falta. A Arizona vai sentir muita falta de Jaden Daniels, mesmo com a chegada de Emory Jones, que foi quarterback de Flórida ano passado. Eu acho que os jogadores são características diferentes. Eu acho que o Jaden Daniels tem uma melhor precisão no passe. Enfim, eu acho que vai ser uma temporada difícil para a Arizona State. Não somente pela saída de Jaden Daniels, mas por inúmeros outros motivos. A NCAA está investigando o programa de futebol americano de Arizona State porque eles teriam recrutado durante o dead period. Teve o período da Covid-19 em que era proibido a visitação de recrutas na universidade, e o Herm Edwards e os seus coordenadores e assistentes estavam recrutando a torta e a direito, pagando viagens para a universidade, e isso caiu como uma bomba lá em Tempe e está totalmente prejudicando o programa. Vários coordenadores saíram do programa, os jogadores, com medo de que sanções pesadas da NCAA caiam sobre o programa, eventualmente irão cair, não estão se transferindo para Arizona State, estão se transferindo para fora do programa. O recrutamento, que em 2020 eles ficaram em 24º lugar de melhor classe de recrutamento. Em 2021, caiu para a 101ª posição. Você vê como isso afetou o recrutamento de Arizona State e como isso vai afetar em campo, porque os recrutas não chegaram, o recrutamento via portal de transferência também está periclitante, vários jogadores são recrutados para o programa e depois se transferem de novo embora, enfim, tá difícil.
14 jogadores bolsistas que jogaram no passado já não estão mais no programa. A Arizona praticamente está começando do zero esse ano. É difícil avaliar o quanto que esse ataque pode render diante de tanta mudança que ocorreu. Só que o Aaron Edwards é um técnico resiliente. A investigação NCAA já estava pública ano passado. Ainda assim, o programa, eles ainda tiveram 8 vitórias. Assim, um desempenho muito bom e competiram pela Pac-12 Sul até o finalzinho. Então, ele é um bom treinador, eu acho, o Edwards. Ele sabe conduzir o elenco, só que chega uma hora que não tem o que fazer, né? Eu falei dos quarterbacks, né? O Emory Jones provavelmente vai ser o titular, mas também o Arizona State trouxe de Alabama, um reserva de Alabama, Paul Tyson, que estava cotado para ser o titular antes da chegada do Emory Jones, e também provavelmente eles vão competir pela titularidade na Fall Camp, mas acredito que o Paul Tyson vai ser banco mesmo. No running back, o Arizona State perdeu o Rashad White, que foi uma escolha de terceira rodada do Tampa Bay Buccaneers, no draft desse ano, né? Então, também o principal running back não está com o Arizona State para esse ano. Para suprir essa lacuna que a saída do Rashad White deixou no elenco do Sun Devils, eles trouxeram de Wyoming Jasavian Valladay. Em 4 temporadas por Wyoming, o Valladay correu para mais de 3 mil jardas. Ele é um running back bastante potente, ele é quebrador de tackles, então acho que ele vai cair bem em Arizona State, que provavelmente o ataque de Arizona State vai ser predominantemente corrido. Vai ser um ataque terrestre forte, ainda mais pelas características de Emory Jones, que não é um passador muito apurado, né? Então acho que ele vai ser um jogo pesado, terrestre, tanto que é a característica do Aaron Edwards, né? Em todas as temporadas que o head coach esteve na frente do Sun Devils, em todas as temporadas, ele teve um corredor que ultrapassou 1.000 jardas corridas. A exceção de 2020, né, que teve uma temporada reduzida, mas tirando 2020, Arizona State sempre teve um corredor para mais de 1.000 jardas. Por isso que eu acho que o Valladay, junto com o Daniel Ngata, que está retornando, era um reserva, do Rashad White, e acho que ele vai ser o principal running back do time para esse ano. Mas, assim, a esperança do Sun Devils vem da defesa. Eles ficaram entre os 50 melhores em defesa do país nos últimos 4 anos. Sempre o Edward também faz uma defesa bastante forte. Só para ilustrar como que a defesa de Arizona State é boa, apesar de não parecer, eu vou trazer alguns dados que bem curiosos. Na temporada passada, eles permitiram 20,8 pontos por partida, a defesa. Cedeu 20,8 pontos. É o menor número do programa desde 1997. Em 2016, os Sun Devils cederam 33 jogadas para mais de 40 jardas. Em 4 temporadas sob o comando do Edwards, eles permitiram 24 no total. E para arrematar, a Arizona State cedeu 4 jogadas para mais de 40 jardas no ano passado. Apenas 4 para mais de 40 jardas. Apenas Washington, no país, teve menos. Então, quer dizer, a Arizona State está muito fragilizado, mas não está morto. Assim, muito time pode estar considerando a Arizona State como uma vitória fácil aí no calendário, mas eu daria tanta certeza não. Dentre todos os titulares assim da defesa, o principal reforço dessa defesa vai ser a chegada do Nesta Jade Silveira, um nose tackle que veio de Miami, que ele é o principal jogador dessa defesa e tem um potencial de draft aí para figurar na NFL nos próximos anos. Mas, no geral, eu espero que a Arizona State, para esse ano, seja um time sólido defensivamente e bastante instável ofensivamente. Até acertar esse ataque com o Emory Jones, eu acredito que vai demorar um tempo. Eu acredito que não vai ser o suficiente para eles ir para a Bowl Season esse ano. Então, minha previsão para a Arizona State para a próxima temporada, para essa temporada, eu dou 5 vitórias. Tá generoso, viu? Dadas as condições do programa, você tá generoso. Olha, eu vou dar uma puxadinha aqui no calendário aqui, ó. Eles enfrentam na primeira semana Northern Arizona, vitória. Western Michigan, na Week 3, também é vitória. Assim, né, espero. Eu acho que eles ganham de Colorado, eu acho que eles ganham de Arizona, aí em 4. Aí a quinta, o dia que a Pac-12 ganha de UCLA em casa. Aí é 5. Perfeito. Sempre tem que ter uma vitória que ninguém entendeu nada, ninguém viu de onde é que surgiu, ninguém sabe como que aconteceu, se não tiver isso na Pac-12. E aí, Kaique, já vamos encerrando então o programa.
Arizona Wildcats eram 20 jogos consecutivos perdendo, até aquela vitória contra Cal Berkeley por 10-3. E aí, será que essa streak vai continuar aumentando nesse ano? Ou dias melhores virão, como diz a música, lá para Arizona Wildcats? Muito bem, vamos falar sobre a Universidade do Arizona, né? Os Wildcats, que na última temporada estavam sob nova direção, comando do head coach Jedd Fisch, que volta para essa temporada. E a última temporada foi uma temporada de transição, foram 11 derrotas, sendo delas 8 dentro da Pac-12 e uma vitória também dentro da Pac-12, né? Embora a última temporada seja uma temporada de transição, seja ruim, 11 derrotas, os Wildcats eles estão bem esperançosos concernente ao futuro. Eles recrutaram 7 jogadores entre os 500 melhores da classe de 2022, inclusive o wide receiver 4 estrelas Tetairua McMillan, né, que é o número 51 do país. É um jogador muito bem classificado, com muitas qualidades, provavelmente um jogador aí que a NFL está de olho. E também tem um quarterback novo, né? A Arizona está sob o comando agora de Jayden DeLaura, que era de Washington State. Um quarterback sólido para o que é o programa, né? Ele lançou para mais de 2.700 jardas na última temporada, lançou para 23 TDs e 9 interceptações. É um quarterback bem sólido. Ele aproveitou em Washington State a lesão do Jarrett Garantano, que tinha vindo de Tennessee, e também não voltou mais para o banco, foi muito bem. É um QB sólido ali para o que Jedd Fisch quer. A tabela de Arizona é uma tabela um pouco complicada, além dos confrontos dentro da divisão, como Utah, USC, Washington e Oregon. Enfrenta ali North Dakota State, Mississippi State, né? Universidades que estão mais prontas do que ela. Porém, a expectativa para o futuro é muito bom. Tem alguns jogadores interessantes, como já dito, Jayden DeLaura, tem um running back muito bom, Jonah Coleman, tem um wide receiver, Jacob Cohen, muito bom também, a OL também não é das piores, tem o Jordan Morgan ali como guarde. A defesa, que é o ponto forte dos Wildcats, tem ali Jalen Harris e o Roland Wallace, que fazem parte da DL, e a dupla de safeties que jogam junto há muito tempo, há mais de 50 jogos juntos, que são Jackson Turner e Christian Young, né? Combinaram juntos 65 partidas. Então a expectativa para essa temporada de Arizona é por volta das 5 vitórias, 4 vitórias. Porém, o futuro do programa é que seja um programa pelo menos competitivo ali de um bowl grande. Muito bem. E agora, sem enrolação, sem pensar muito, vocês já conhecem as regras. Vamos lá. Palpitão, campeão da Pac-12, Rafael Meloncini. USC Trojans. Misha. Oregon. Otávio. Utah. Kaique. Eu aposto em Utah. Eu acho Utah a mais pronta da Pac-12. Tal. Eu acho que Utah vai vencer a conferência. Acho que Utah é o mais organizadinho ali, acho que vai vencer. Muito bem, eu vou acompanhar o Rafa aqui, eu vou de USC Trojans. Eu sou mais um que está aí no hype do Lincoln Riley para essa temporada. Mais um aí que tô apostando no Caleb Williams para liderar esse time. Eu vou de Trojans para campeão da conferência. Assim a gente encerra essa edição do CollegeCast de hoje, falando sobre a Pac-12. Otávio, muito obrigado pela participação. Quiser deixar um recadinho aí, o marketing, fica à vontade também. É isso, Pim. Eu que agradeço o convite. Sempre que precisarem, que tiverem um espacinho aí para minha participação, estou disposto a contribuir. A temporada está chegando aí, vai ter muito conteúdo aí que vocês produzem. Pode me chamar que eu estou na área aí. Então, aí, só para aproveitar o espaço privilegiado, com essa audiência super qualificada, eu quero divulgar o meu guia do College Football. Tem um preview, as prévias de 92 times aí do College Football para essa temporada. Então, quem quiser chegar preparado para a próxima temporada, ouça o podcast do CollegeCast, os previews aí das conferências, e dá uma lidinha no meu guia aí, que está lá na minha página College Sports BR, @CollegeSportsBR, no Instagram, no Twitter, e dá um toque lá, chama no direct que a gente troca um papo. Obrigado. É isso. Agradecer também o Rafa e o Misha aqui na associação da casa. E deixar aqui um spoiler, hein? Semana que vem tem gravação CollegeCast especial repercutindo o Top 25 da Associated Press com o Wayne Eirado diretamente da ESPN aqui
pro nosso podcast. Então, aguardem que vai ter um CollegeCast bastante especial aí dentro dos próximos dias. Para todo mundo que ouviu a gente até aqui, fica nosso muitíssimo obrigado e até a próxima. Valeu!